estudantes e professores. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 10, objeto de conhecimento, eletroquímica, pilha de Daniel, detalhamento, conceito e funcionamento da pilha. Então, vamos à nossa aula. Vamos conhecer um pouco da pilha de Daniel? Então, gente, a pilha de Daniel é um dispositivo. Ele foi criado por um químico, ele é inglês, em 1836. Ó, bastante tempo, tá? Esse dispositivo, ele foi inovador na época, porque ele pegava a energia de reações químicas e convertia em energia elétrica. Olha que interessante. E essa pilha, ela teve o nome do cientista, né? Então, o cientista descobriu, né, esse processo, aí como ocorria essa transformação da energia química em energia elétrica, e aí esse dispositivo recebeu esse nome, pilha de Daniel. Ele é um exemplo bem clássico, né? E ele nos mostra como as reações de oxirredução, elas podem ser usadas para gerar eletricidade. E hoje nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo, ele vai nos ensinar, tá? Como a pilha de Daniel conseguiu, né, transformar a energia química em energia elétrica. E hoje nós utilizamos as pilhas e as baterias graças à descoberta desse cientista. Vamos assistir esse vídeo que está bem interessante, essa história. Em 1836, o químico John Frederick Daniel desenvolveu um dispositivo que converte a energia das reações químicas em energia elétrica. A pilha de Daniel representou um marco no desenvolvimento das pilhas e baterias, pois até então só existia a pilha de Alessandro Volta, que era formada por discos de zinco e de prata, intercalados e separados por papelões umedecidos numa solução salina. Já a pilha de Daniel era formada por dois elétrodos intercalados, um de cobre, imerso numa solução aquosa de sulfato de cobre, e o outro de zinco, imerso numa solução aquosa de sulfato de zinco. Muito bem. Então, vocês perceberam nesse vídeo que essa pilha, o funcionamento dela se dá pela transferência de elétrons, tá? E aí eu trago para vocês aqui nessa cartela alguns conceitos fundamentais. Nós vamos resgatar alguns conceitos que vocês já ouviram, né? Aí no decorrer dos seus estudos. Primeiro eu quero falar de íon. O que é um íon? Íon é um átomo eletricamente carregado, tá? Um átomo, ele forma um íon quando ele adquire uma carga. Pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa, tá? Então eu tenho um átomo neutro. Aí esse átomo neutro, ele perde elétron. Quando ele perde elétron, esse íon é denominado de cátion. E aí ele tem uma carga positiva, né? A gente representa o cátion com uma carga positiva.
Quando o átomo ele ganha elétron, então eu tenho um átomo neutro, ele ganhou elétron. Aí ele vai adquirir, gente, uma carga negativa. Quando esse átomo ele adquire essa carga negativa, ele é denominado de ânion, tá certo? Então aquela transferência que ocorre, né, dentro das pilhas e da bateria, nada é que a transferência de cátions e de ânions, ou seja, são átomos que estão perdendo elétron ou ganhando elétrons, ok? E aqui nós temos um exemplo de um íon cátion. Observe que eu tenho aí o íon cálcio e ele tem carga +2, tá? Essa carga ela é adquirida nas ligações químicas, porque nas ligações químicas nós temos ligações do tipo iônica, aonde uma substância química quebra as ligações e na quebra dessas ligações aí há transferência de elétrons, tá? Adquirindo, quando a perda adquirindo carga positiva e quando há ganho de elétron adquirindo uma carga negativa. No caso do cálcio, ele adquiriu uma carga positiva, tá? E ele perde 2 elétrons aí na quebra dessas ligações. Para formar o composto, ele precisa aí, né, ter esses 2 elétrons para doar, tá? Então tá aí um íon, mas como é o nome desse íon, ele é um íon cátion. Além desse também, aparece aqui pra gente o íon sódio, tá? Ele é um cátion também, e observe que ele tem carga positiva. Um exemplo de ânion, eu vou colocar aqui para vocês, que é o íon cloreto. Ele tem carga negativa. Então, essa carga negativa significa dizer que ele está recebendo elétrons e ele é um ânion. O que é uma pilha de Dehnion? Ele é um dispositivo eletroquímico e ele vai converter a energia química em elétrica por meio de reações de oxirredução. As reações de oxirredução envolvem o quê? Transferência de elétrons. E também é importante a gente lembrar que aqui ocorre 2 processos, a oxidação e a redução, tá? A oxidação é a perda de elétrons e a oxidação é o ganho de elétrons. Elas ocorrem simultaneamente, mas elas são independentes. Aqui nós temos o esquema da pilha de Dehnion, tá? Então, nessa pilha aí, quais são as reações que são envolvidas? Nós temos 2. A reação de oxidação, que ocorre no zinco, tá? E a reação de redução, que ocorre nesse metal que é o cobre, tá? O zinco, ele oxida. Aqui na pilha de Dehnion, quando uma espécie química oxida, ele é chamado de ânado. Não vão esquecer. Então, por que o zinco é ânado? Porque ele é uma espécie química que oxida, tá bom? Quando a espécie química sofre uma redução, essa espécie química é chamada de cátodo. E no caso aqui da pilha de Dehnion, né, onde nós temos dois metais diferentes, o cátodo aqui é o cobre. Então, a substância química que sofre oxidação é o ânado. E a substância química que sofre redução é chamada de cátodo. Muito bem. E aí, quais são os componentes dessa pilha, né? Nós temos aqui, gente, observe pelo esquema,
nós temos dois metais, tá? Nós temos aqui dois metais, o cobre e o zinco. Esses componentes são chamados de eletródodo. Então, eu tenho aqui o eletrodo de zinco, que é o ânodo, e eu tenho o eletrodo de cobre, né, que é o cátodo. Esses dois eletródodos, eles estão mergulhados em soluções, tá? O elétrodo de zinco está mergulhado dentro de uma solução de sulfato de zinco. E observem aqui nesse esquema que esses íons já estão dissociados, não é verdade? Em zinco mais 2 e sulfato. Já o elétrodo de cobre, que é o cátodo dessa solução aqui, ele está mergulhado dentro de uma solução de sulfato de cobre, tá? O que a gente observa também nesse esquema da pilha de Daniel? Que existe aí, ó, conectando a esses dois eletrodos, uma ponte chamada de salina. Qual é a função dessa ponte? Essa ponte ela vai permitir o fluxo de íons. E quando ela permite esse fluxo de íons, ela vai manter o quê? O equilíbrio de cargas. Ok? E agora a gente vai entender um pouco como é que funciona isso, tá bom? Como é que funciona essa pilha aí, né, que é formada por dois elétrodos, que é o cobre, é o zinco, tem ponte de salina, esses metais que são diferentes, esses metais estão mergulhados em soluções, né? Que é o zinco, na solução de sulfato de zinco, e o cobre dentro da solução de sulfato de cobre. Como é que funciona isso, né? Como a gente vê aí nessa representação, um dos elétrodos, ele é formado por uma placa de cobre, tá? Esse cobre, ele é um cobre metálico, tá? E observem junto comigo que esse cobre metálico, ele está mergulhado, né, dentro de uma solução de sulfato de cobre, tá? Que continha, se a gente for ver aí, né, essa solução aí, ela contém agora, né, dissolvido, dissociado, íons cobre mais 2 e o sulfato. E nós temos, né, no outro metal, que é o segundo elétrodo, ele é formado por uma placa de zinco metálico. Só que essa placa, ela está o quê? Ela está mergulhada, né, numa solução que contém o quê? Os cátion zinco, né, que é o zinco mais 2, que vem, né, da dissolução do sulfato de zinco. Ok? Então, esses dois elétrons, observe que eles estão interligados por um circuito externo, né? E esse circuito externo, qual é a função dele? Ele vai fazer com que essa lâmpada aí, né, acenda. E quando essa lâmpada acende, o que indica? Indica que está ocorrendo a passagem de corrente elétrica. Está ocorrendo a passagem desses íons que advém, gente, da solução, tá? Então, além da lâmpada, ela realmente acender, né? Isso, lógico, com o passar do tempo, também, se a gente for observar, vai ocorrer outras mudanças dentro desse sistema, né? Por exemplo, a placa de zinco, ela vai corroer,
Ou seja, quando ela corrói, a gente vai ver que ela vai perder massa. Já a placa de cobre, ela aumenta a massa, tá? E a solução de sulfato de cobre, que era azul, ela vai começar a ficar incolor com o passar do tempo. Isso explica o porquê, né, que as pilhas elas têm um prazo, né? O seu uso ela tem um prazo. Elas com o tempo elas vão perdendo, né? Esses íons aí eles também vão desaparecendo, né? Porque é consumido toda a reação, ok? E aí a gente vai fazer uma aplicação agora, né, sobre todas essas informações que nós acabamos de adquirir, né, sobre a pilha de Daniell. Então, eu tenho aqui, ó, o seguinte enunciado. O ferro metálico, ele reage espontaneamente com os íons chumbo mais 2, em solução aquosa. Essa reação é representada por... Aí aqui nós temos a reação, tá? Além das reações, nós também temos aqui, gente, a representação da pilha, né? Com esses dois metais, que é o ferro e o chumbo, tá bom? Então, nós temos aí a representação, né, da pilha. É como se a gente estivesse né, vendo microscopicamente essa reação acontecendo, tá bom? Essa representação. Mas eu quero aqui voltar para a reação química, fazer algumas observações, tá bom? Para a gente poder entrar nas afirmações a respeito dessa questão. Então, eu quero que vocês observem aqui o ferro, né, que tem NOx 0, e aqui o chumbo tem NOx 0. O ferro, esse metal ferro, ele tem um NOx inicial igual a 0. Ó. Se vocês observarem, o NOx final do ferro é mais 2, olha aqui, é mais 2. O que significa dizer isso, né? Quando eu tenho um aumento do NOx da minha espécie química, significa dizer que houve o quê? Uma oxidação. Então, aqui ocorreu uma oxidação, né? Ou seja, houve perda de elétrons e aí o ferro metálico virou ferro mais 2. E isso a gente consegue ver aqui, ó, na pilha representada aí, né, com as soluções, com a ponte de Salina, tá bom? Voltando lá para a reação química, que ela tem muito a nos dizer, agora eu vou analisar o chumbo, tá? O metal chumbo. O NOx inicial do chumbo na reação é mais 2. Já o NOx final é 0. Significa dizer aqui, né, que houve o quê? Uma redução. Ou seja, o chumbo, ele teve uma diminuição do NOx, e isso significa dizer que ele ganha elétrons, né? Ele ganha elétrons, tá certo? Então, essas informações, elas são importantes para a gente levar lá para as alternativas.
Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, que quando uma espécie química ela perde elétrons, ou seja, ela oxida, significa dizer que há uma diminuição da massa. Aquele metal vai diminuir, ele vai ser todo consumido na solução, tá? Ou seja, parte da massa do metal, ela é perdida pela oxidação, ok? Então, é importante também essa informação para vocês. Então, muito bem, eu tenho aqui a representação dessa pilha de ferro, né, com esses dois metais, o ferro e o chumbo, e aqui eu tenho as várias afirmações referente àquela reação que a gente acabou de analisar. Então, se a gente for analisar, a gente vai perceber que a resposta correta, gente, é a letra C, né? Ocorreu diminuição da massa do eletródodo de ferro. Por que que houve a diminuição? Primeiro, o processo que ocorre, né, com o ferro aí, nesse processo, é que ele perde elétrons para a solução. Quando ele perde elétrons, significa dizer que ele sofreu uma oxidação. E se ele sofreu uma oxidação, significa dizer que vai ocorrer uma diminuição da massa do elétron. Ele vai ser aquele metal ali, ele vai diminuir, tá? Com o tempo, com o passar do tempo, ele vai diminuir, porque ele vai ser consumido, ele vai ser oxidado ali, tá? E como é que eu percebo isso? Isso é bem fácil quando tem a reação. Vocês perceberam que lá no início eu fiz uma análise na reação global, né? Eu fui identificar quem estava oxidando, quem estava... Eu vou até mostrar para vocês de novo aqui, ó. Aqui, né, nessa reação global aí, essa reação desse processo aí, vocês perceberam que eu fui analisando, né, quem oxidou, quem reduziu, mas eu fiz isso baseado no quê? No NOx, na variação do NOx, tá? Quando houve uma mudança, no caso do ferro, que inicialmente era 0, passou para mais 2, ocorrendo aí um aumento desse NOx e logo sofrendo uma oxidação e uma perda de elétron e uma diminuição da massa também desse metal. E no chumbo, quando eu fui analisar, eu percebi que houve uma redução, que o chumbo estava ganhando elétrons, né? E isso eu percebi a partir do NOx dele, que são essas cargas aí que ficam, né, em cima da espécie química, e percebi que o chumbo passou de mais 2 para 0, né, tendo NOx 0 no final, e dizendo que ali ocorreu um ganho de elétron, uma redução. Tudo bem, gente? E aí eu cheguei na resposta, né, que é a letra C. Então, temos o ferro neutro, né, no reagente, e o cátion ferro 2 no produto. Não é isso que mostra a reação? Fato esse que indica a oxidação do ferro. Além disso, temos no reagente o cátion chumbo e o chumbo neutro no produto. Fato esse que indica a redução do cátion chumbo. Ok? Aqui nós temos a segunda aplicação. Considere as seguintes afirmações a respeito da pilha de Dehnium. O primeiro, né? No ânodo ocorre redução dos íons da solução. Primeiro, gente, a gente tem que entender o que é o ânodo. Quando é que um metal, né? Sempre tem dois metais diferentes dentro da pilha de Dehnium. Quem que é o ânodo? O ânodo é aquela substância que oxida, não é a substância que reduz. Então, a espécie química que oxida, ele é denominado de ânodo. E aqui está dizendo que está sofrendo redução. Então, eu posso dizer que essa alternativa ela é falsa.
A passagem de elétrons no circuito externo ocorre sempre do cátodo em direção ao ânodo, é o inverso, tá? A passagem de elétrons no circuito externo que vai fazer com que a lâmpada acenda, ele é do ânodo para o cátodo. Então, aqui está errado, ok? O cátodo sofre uma redução de massa, né? É falso, ele não sofre uma redução de massa, e sim uma diminuição da massa. Então, gente, eu tenho aqui, ó, como resposta nenhuma. Então, todas elas estão erradas, né? Aí eu tenho aqui, ó, falsa, porque no ânodo uma pilha ocorre a oxidação, que é a perda de elétron de uma espécie metálica. Na segunda também é falso, porque no circuito externo de uma pilha de dênio, os elétrons sempre fluem, ó, do ânodo em direção ao cátodo, e não o inverso. Tá? É essa transferência que ocorre aí, né? Essa passagem. E a terceira, no cátodo de uma pilha de dênio, ocorre a redução, que é o ganho de elétrons, tá? Presente em sua solução. Ao receber elétron, o cátion torna-se uma espécie neutra, aderindo ao elétrodo, e assim ele aumenta a sua massa e não a redução. Tudo bem? Muito bem, gente. E agora, vocês vão assistir um vídeo, e esse vídeo vai nos mostrar a importância dos estudos da pilha de dênio, sabe aonde? Nas baterias dos celulares. Tá super legal, prestem atenção. Da pilha de dênio ao celular, a química está em tudo. E você, já parou para pensar como o seu celular funciona sem estar ligado na tomada? Tudo graças à bateria. E sabia que ele tem algo em comum com uma pilha criada no século XIX? Vem com a gente entender a ligação entre a bateria do seu celular e a pilha de dênio. A pilha de dênio foi criada em 1836. Também transforma energia química em elétrica. Ela usa 2 metais, zinco e cobre, imersos em soluções de seus sais. O zinco, ele perde elétrons e sofre oxidação. E o cobre, ele ganha elétrons e sofre redução, gerando eletricidade no processo. A bateria do celular e a pilha de dênio funcionam com o mesmo princípio. Reações químicas que transferem elétrons, gerando corrente elétrica. E a diferença entre elas? A bateria do celular é recarregável, enquanto que a pilha de dênio não é. Além disso, os materiais são diferentes. Na pilha de dênio, no lugar do zinco e cobre, usamos o lítio e outros compostos modernos da bateria do celular. Da sala de aula à palma da sua mão, a química das reações redox está por trás do que te conecta ao mundo. Curtiu? Então compartilhe com alguém que também adora ciência. Que interessantes as informações, professora. Ei, Quimiquinha, vamos tirar uma foto? Olha que legal, hein? Só temos a bateria graças ao estudo do Frederic Dênio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais!